E sejam muito bem-vindos ao programa onde a saúde é a estrela. E hoje a gente vai falar de uma das cirurgias que mais revolucionou a saúde no mundo. Porque não mudou só a questão da obesidade, mas diabetes, pressão alta. Hoje a gente vai falar de bariátrica metabólica, a diferença entre elas e como é que elas vão ficar e se elas ainda têm espaço nesse universo das canetinhas para emagrecimento. Será que elas são diferentes? Então você vai saber de tudo isso com um super especialista hoje, mas olha, só depois da vinheta. E para falar disso, a gente está aqui com o cirurgião Áureo Ludovico, ele que já salvou muita saúde de muita gente, né? Fazendo com que ela recuperasse. Quando a gente pensa na cirurgia bariátrica, a gente só pensa no peso, mas não é só isso que ela traz de benefício, né? Exatamente. Seja muito bem-vindo. Bom dia a você, bom dia a todos os seus telespectadores. É realmente o ponto que você tocou, né? A cirurgia bariátrica, anos e anos atrás, ela, lá na década de 90, por aí, no início da década de 90, ela tinha essa conotação vinculada quase que exclusivamente a peso. E falava-se de baros, porque baros é peso, né? Então era bariátrica porque a ênfase total era peso. A partir da década de 90, em especial a partir da cirurgia laparoscópica sendo usada como instrumento para tratar esses pacientes obesos, mais ou menos naquele mesmo momento, começou-se a vislumbrar que a cirurgia, entre aspas, apenas para peso, ela contemplava benefícios outros que, no fundo, eram até maiores do que o próprio benefício da perda de peso. Daí que veio esse conceito de que a cirurgia de obesidade ou para peso, ela contempla diferentes outros problemas, beneficiando inclusive essas pessoas, às vezes mais dos problemas associados do que o problema de origem peso. Que a obesidade ela atrapalha o cotidiano, né? Quando a gente pensa em a gente fala, só quer perder peso. Não, tem uma questão toda de cotidiano, briga, né? Até amarrar um cadarço, né? Hoje o seu apartamento tem um banheirinho desse tamanho para a pessoa até poder, né, fazer a higiene ali. Então, essa parte já era importante. Aí você viu que tinha um monte de efeito colateral. Exato. Mas efeitos colaterais bons, né? Tipo, baixava a pressão, diminuía o diabetes. E aí o pessoal, opa, esse efeito colateral é bom. Quais são os... Vamos dizer assim, hoje a bariátrica, ela contempla o que na saúde das pessoas? Então, perfeito. Assim, vamos lá. Do ponto de vista prático, imagine você o seguinte, a questão peso, ela determinou ou ela foi um instrumento ou a origem de outros problemas. Então, o cirurgião, quando ia abordar o problema peso, ele já via que ele precisaria ter essas outras questões também contempladas por aquele eventual procedimento. Tá. Do ponto de vista prático, como essas coisas surgiram mais ou menos ao mesmo tempo, nós tivemos aí duas revoluções. A primeira foi a possibilidade de tratar esses pacientes por via de laparoscopia. A laparoscopia na década de 90, ela revolucionou o tratamento da obesidade porque ela atenuou riscos. Então, aqueles riscos que tinham margens muito elevadas, com a laparoscopia, trouxe esses riscos para o patamar, por exemplo, só para ficar mais claro para você, de riscos de quase operar uma vesícula, por exemplo. Então, esse foi o primeiro grande benefício. Concomitante naquela época, viu-se essa questão também de outros problemas associados, que às vezes eram até maiores do que o problema peso. Daí que surgiu que você, quando trataria ou fosse tratar o problema peso, você ia tratar as doenças outras associadas que têm um codinome com, assim, que engloba mais coisas, como síndrome metabólica, daí metabolismo, etc. Então, nesse guarda-chuva de doenças metabólicas, aí entram várias outras coisas. Então, entram diabetes, entram hipertensão, entram distúrbios do colesterol, distúrbios do triglicérides, entram doença gordurosa no fígado. Portanto, a doença metabólica, ela
se subdivide, ou ela contempla diversas outras doenças. Então, lá mais ou menos aí no começo da década de 2000, viu-se o seguinte, olha, então essa cirurgia, na verdade, deveria ser chamada de cirurgia bariátrica e metabólica. Essa coisa tomou uma relevância tão grande que mudou-se, só para se ter uma noção crítica da coisa, mudou-se até o nome de sociedades médicas para ajustar a esse novo conceito ou a esse novo descoberta, como queira. Então, passou-se, por exemplo, a Sociedade Americana. Ela passou a ser chamada Sociedade Americana de Cirurgia de Obesidade e Metabólica. A mesma coisa foi a brasileira, por exemplo. A Sociedade Brasileira hoje, ou o Brasil hoje, tem um infeliz rótulo de o segundo maior país com população de obesos para serem operados ou são operados. Ou seja, sério? O Brasil ou seja, a cirurgia brasileira é a segunda em termos de números no mundo inteiro. É claro que nós não temos a maior população de diabéticos, por exemplo. Mas nós temos o maior sistema de saúde do mundo, talvez seja por isso também. Talvez tenha isso também, existem outras conotações. É claro que você tocou num ponto importante, quer dizer, a sociedade atual, ela não foi feita para um obeso. Então ela não foi, como você mencionou, até de banheiro, né? Quer dizer, o banheiro não é para obeso, a cadeira não é para obeso. Quer dizer, a sociedade em si, entre aspas, há uma discriminação velada contra esse subgrupo de pessoas que a sociedade determina de forma bem prática, né? Ela não está preparada para esse tipo de pessoa. Então, quer dizer, além desses problemas de ordens sociais, socioeconômicas, existem essas questões das doenças por si só. Entendeu? E eu vou até fazer uma pergunta que ela não tem tanto a ver com a questão da medicina, mas pois é não. uma percepção. Porque se a gente for olhar os quadros renascentistas, por exemplo, Sim. Todas as mulheres são bem cheinhas. Isso. O belo eram os gordinhos. Era um pouco diferente do belo de hoje. E aí, em que momento que hoje o belo é um palito com a boca desse tamanho? Assim? Exato. É uma questão de se perceber de saúde foi mudando ou foi uma mudança visual mesmo? Não, eu acho que isso é uma mudança estética mesmo, não tem a ver com saúde, né? Tanto é que o nível de saúde, classicamente, é um U. Olhe bem, é bacana isso. Um U, uma curva em U. Ou seja, as pessoas muito obesas, nessa parte do U, elas têm alto risco de doenças. Ela perde peso, tem aqui. Mas do lado de cá, as pessoas muito magras, elas podem também ter doenças. Por isso que se chama que a curva é em U ou a curva é em J invertido, que talvez seja mais apropriado. Falei em U apenas para você entender, mas a curva correta é em J invertido. Ou seja, você também ser muito magro, isso também pode te trazer transtornos de saúde, né? O equilíbrio. Exato. Imagine um J invertido ou um U, né? Eu coloquei o U para você entender. Isso aqui seria o U. O J seria algo assim, entendeu? Ou seja, a curva é um J invertido. E hoje o senhor estava falando, né, que chegou a ser a cirurgia bariátrica metabólica e hoje você tem a separação ali, né? Exatamente. Você tem cirurgia só metabólica e só bariátrica. Ou não, a bariátrica vai ser metabólica também? Eu acho que a sua pergunta é absolutamente pertinente e é motivo de confusão até hoje. Na verdade, essa não é nem uma questão pacificada, nem cientificamente falando. Imagine na cabeça de um leigo. Grosseiramente, como é que seria? Você imagina que quando se fala em cirurgia bariátrica, imaginava-se peso, peso, e cirurgia metabólica seria só para problemas metabólicos. E nós temos esse grupo no meio, entendeu? Ou seja, você pode falar em pessoas que são obesas e são metabolicamente sadias. Pasme, isso é possível, isso é real, isso existe por aí. Ou seja, existem pessoas em que você foca exclusivamente no peso e nós temos um nome para pessoas obesas metabolicamente sadias, certo? Nós temos um segundo grupo que são as pessoas obesas metabolicamente doentes. Para essas pessoas, nós já deveríamos fazer cirurgias bariátricas e metabólicas. E no grupo daqui,
teriam aquelas pessoas que só têm problema metabólico, exemplo, um diabetes, e não tem o problema peso como uma questão relevante. Portanto, fica o horizonte de pessoas fica plenamente contemplado e você pode, inclusive, codificá-las ou determiná-las para como elas podem ser tratadas dessa maneira. Ou seja, resumindo rapidamente, você tem cirurgia metabólica pura, que seria para aqueles indivíduos, por exemplo, diabéticos sem grandes problemas pesos. Nós teríamos a cirurgia bariátrica pura, que seriam aquelas pessoas que só têm peso e que são metabolicamente sadias. E tem esse grupo intermediário em que tem algum problema peso e tem algum problema metabólico, e aí sim essas pessoas seriam beneficiadas por cirurgias bariátricas e metabólicas. Até eu vou pedir para o Matheus colocar aqui aquela imagem que tem o estômago, o intestino. Eu queria aquele que tinha o corpo mais completo para a gente entender algumas coisas. Que antigamente tinha cirurgia que botava o balão dentro, ainda existe isso? São pouquíssimas as indicações, né? Pouquíssimas, poucas, muito poucas, muito poucas. É feito ainda, mas em situações muito especiais, né? Essa aí, muito bem, doutor. Que antigamente botava um balão lá no estômago, né? Exato, quer dizer, imagine, retroage no tempo. Vamos voltar no tempo lá, lá atrás. Para a gente entender como é que você chegou nessa... eu quero emagrecer, né? Então tá, então eu não vou deixar a pessoa comer, então eu ponho alguma coisa dentro do estômago. Então eu ponho um balão dentro do estômago, a ideia aí é uma ideia lá de trás, né? Quer dizer, a ideia é o seguinte, a pessoa não vai comer porque ela tem uma coisa lá dentro do estômago, no caso, um balão. A cirurgia também teve esse princípio. Então, imagine você que teve cirurgias lá atrás que elas mexiam exclusivamente no estômago, ou seja, a intervenção era exclusivamente no estômago e consistia em reduzir o tamanho do estômago a uma xícara. Entendeu? Então, olhe bem, esse era um conceito lá de trás, ou seja, o indivíduo ele não pode comer para emagrecer e, consequentemente, eu vou fazer duas alternativas para impedi-lo de alimentar-se. Eu vou colocar um objeto estranho dentro do estômago, um exemplo, o balão, ou eu vou operar e vou reduzir o tamanho, puramente o tamanho do estômago em uma fração mínima, impedindo essa pessoa, portanto, de alimentar-se. Quer dizer, ela comia um montinho de arroz, isso, era alguma coisa satisfeito. assim, exatamente isso. E depois era reversível isso? Esses procedimentos eram reversíveis. Então, vamos lá, balão. Você pode tirar o balão, poderia tirar o balão, depois de um certo tempo. Bom, cirurgias em que trabalhava-se só no estômago através da sua redução. Sim, elas poderiam ser revertidas para diferentes situações, outras também cirúrgicas, se fosse o caso. Né? Porque assim, não é só ali no momento, né? A gente sabe que toda cirurgia bariátrica ela tem um pré-operatório e um pós-operatório que são muito intensos e extremamente importantes para o processo todo, né? Exato. Então hoje ele é diferente também, esse pré e o pós? Não. Assim, a ênfase no preparo de pré-operatório sempre existiu e é ainda motivo de preocupação de todos e é algo extremamente importante. Então, você precisa preparar essa pessoa no sentido mais amplo possível. Quer dizer, você precisa pedir exames, você precisa avaliar a saúde dessa pessoa. Lembre que eu acabei de falar que existem pessoas obesas metabolicamente sadias, ou seja, tem gente ou tem pessoas que têm problema de obesidade, cujos exames no pré-operatório estão absolutamente normais. Então, esse é um subgrupo de pessoas. Os exames ou a avaliação de pré-operatório é muito importante ainda, porque imagina, essa pessoa pode ter um problema cardíaco que vai determinar um tipo de intervenção. Essa pessoa pode ter um diabetes descompensado e ela vai determinar outro tipo de intervenção. Essa pessoa pode descobrir algum problema que eventualmente possa, inclusive, impedi-la de fazer a cirurgia. Portanto, esse preparo pré-operatório é uma etapa absolutamente crítica desde sempre e ela continua com a ênfase total nos dias de hoje. Um segundo aspecto do preparo pré-operatório é porque esses tipos de cirurgias ou de procedimentos, eles alteram a rotina da pessoa. Então, você vai ter que se envolver também com o preparo psicológico dessas pessoas.
Porque, evidentemente, você vai dar uma guinada, você vai mudar radicalmente a vida daquela pessoa. Então, faz-se necessário um aforismo antigo que esses procedimentos são procedimentos para equipes verem, ou equipes avaliarem. Quer dizer, você precisa de um especialista cirurgião, você precisa de um especialista clínico, você precisa de um especialista psicólogo, e aí vai, entendeu? E a família tem um papel nessa história? A família tem sempre um papel importante como, vamos dizer, coadjuvante do processo inteiro, né? Então, esse seria o pré-operatório. O intraoperatório, ou o espaço dentro do hospital, ele também é importante porque você tem num extremo aqui pessoas sadias, que são os metabolicamente sadios que nós falamos, mas tem pessoas tremendamente doentes. Então, você está trabalhando num universo de pessoas em que existe, entenda, mais uma vez, um universo enorme de pessoas diferentes em que você vai ter que lidar. Ou seja, a etapa intraoperatória também é importante e a magnitude dessa importância ou a relevância depende do que a pessoa tem antes do procedimento. Levando sempre em consideração, e isso é importantíssimo, que parte dos problemas concomitantes, eles podem não ter volta mais. Vou dar um exemplo prático para você. Imagine um obeso que concomitantemente ele é diabético e que concomitantemente ele teve um problema cardíaco e colocou um stent. Bom, não tem volta mais para isso. Entendeu? Ou essa pessoa não operou aqui, no comecinho aqui, e foi operar lá na frente. Ele, de repente, adquiriu problemas nos quais, mesmo voltando a ter peso normal, ou voltando a não ter, por exemplo, diabetes mais, aquelas sequelas, elas podem eventualmente não ter regresso mais, não ter volta mais. Ele vai prevenir o futuro, melhorar o que tem, mas não vai arrumar, não vai consertar o que já não foi. Não conserta 100%. Quer dizer, às vezes você trabalha com um horizonte de melhorar, apenas melhorar a perspectiva futura, porque, exemplo prático, eu acabei de citar. Essa pessoa que nós falamos é um obeso, é um diabético e teve um problema de coração, de coronária, teve que colocar um stent. Olha, não há retorno mais para essa pessoa. O stent não vai desaparecer. Ou seja, a cirurgia para tratar, por exemplo, nesse caso, o obeso, idade, tratar o diabetes, ela vai apenas remediar, ou seja, ela vai postergar problemas, ela vai atenuar o futuro. Ela ainda tem papel? Sim, ela tem papel ainda. Pode ser indicada? Sim, ela pode ser indicada, mas a expectativa ela tem que ser reajustada para um outro patamar. Né? E daqui a pouco a gente vai ter, a gente estava falando, né, que a curva da obesidade ela está crescendo no mundo inteiro, mas será que as canetinhas mágicas, que eu sei que a sua vizinha já usou, a senhora nunca, você aí de casa nunca usou essas canetinhas, mas a vizinha já usou. Será que as canetinhas mágicas vão resolver isso e até que ponto que elas são mágicas e qual que é o papel dela, que hora que é a canetinha, que hora que é a cirurgia? Exato. Entenda você sempre assim, para todas essas situações, seja de um indivíduo só obeso, seja de uma pessoa que tem obesidade e doenças metabólicas, seja uma pessoa que só tem problema metabólico, por exemplo, um diabetes, para esse subgrupos, você tem tratamentos muito específicos. Ao longo do tempo, esses tratamentos sempre foram deveriam e devem ser indicados para subgrupos específicos de pessoas. Então, vamos aos detalhes, né? Existem as pessoas que podem se beneficiar de tratamento medicamentoso. Tem pessoas que podem reverter o seu problema peso apenas com atividade física, com dietas e etc. Tem um outro grupo que você vai precisar intervir. Então, você vai precisar acrescentar medicamentos. Depois nós vamos entrar nos medicamentos mais atuais, mas essa pessoa poderia se beneficiar só de medicamentos. Existem aqueles grupos mais avançados em que você vai continuar precisando da dieta, vai precisar continuando da atividade física, vai precisar de eventuais medicamentos, por exemplo, um medicamento para pressão, seja o que for, mas você vai precisar de cirurgia. Então, essa coisa sempre foi mais ou menos bem definida e com um grau ou um certo grau de intercâmbio entre elas, ou seja, nós podemos continuar tendo
alternativas de tratamento, trabalhando conjuntamente para as diferentes pessoas, entendeu? O importante é que está tendo muito uso, né, de indicação de amigo, e aí o pessoal começou a usar as canetinhas meio que a revelia, né? Vamos retroagir um pouquinho no tempo. Imagine você, nós desenvolvemos uma cirurgia de diabetes para curar o diabetes anos atrás, há mais de 20 anos atrás. Tá bom. Essa cirurgia, ela se baseava em hormônios do aparelho digestivo. Olhe bem. Dentre esses hormônios, é claro, todo mundo sabia que essas cirurgias determinavam cura do diabetes numa porcentagem alta de pessoas. Olhe bem. O que a indústria fez? A indústria observou e viu o seguinte, olha, aí tem um caminho. Então, o que a indústria fez? A indústria tentou ou tenta mimetizar, ela tenta copiar os efeitos da cirurgia do diabetes. Ou seja, os princípios da cirurgia do diabetes estão inseridos e a indústria tentou copiá-los. Então, por exemplo, pegue aí, vamos dar um exemplo das canetinhas que você mencionou. Todas elas tentam imitar hormônios dessa cirurgia. Nós sabíamos desde lá de trás que essas cirurgias, olhe bem, elas não só curavam o diabetes, mas controlavam o peso também. Então, olha só, você pega um exemplo, a semaglutida, é um dessas canetinhas. A semaglutida é uma tentativa de se imitar um dos hormônios da cirurgia. E olhe bem, olha que interessante. Essa cirurgia para o diabetes, ela também controlava peso. Então, olha o que aconteceu com a caneta. Ela foi desenvolvida para tratar o diabetes e viu-se que ela ajudava de forma muito pronunciada também a perda de peso. Então, olhe bem como as coisas têm começo, meio e fim, né? Então, a caneta ou as canetas, elas tentam imitar hormônios da cirurgia, entendeu? Ou seja, elas foram criadas, e tanto é que a liberação dessas canetas, observe bem pela história, elas foram liberadas inicialmente para tratar o diabetes. O diabetes. E depois é que elas foram para peso. Tem outras automedicações que o senhor, como cirurgião, assim, diria, olha, isso precisa cuidar, parece inofensivo, porque as pessoas, isso aí não precisa de receita, e parece que tudo que não precisa de receita está liberado. Pois é, eu acho que você toca num assunto verdadeiramente delicado, né? Essa automedicação, ela é potencialmente desastrosa. E o que aconteceu especificamente com essas medicações para a obesidade foi isso, né? Tanto é que os órgãos reguladores, eles tiveram que intervir e determinaram que você precisa ter uma receita que ficará retida na farmácia exatamente por isso. O que o órgão regulador pensou e constatou é que esses medicamentos, eles não são inócuos. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo prático. Uma dessas medicações, elas estão associadas à cegueira, em um subgrupo muito pequeno, perfeito, mas não é uma coisa inócua. Você não está tomando uma medicação que se assemelha a uma hóstia. Então, ou seja, são medicações que têm potencial para problema. Consequência prática, você não deve tomá-las sem uma indicação de um médico, um especialista, que ele ponderou os riscos e benefícios. Por exemplo, essas medicações não podem... Vou dar mais um exemplo, sem querer ir ou ser muito prolixo aí. Mas apenas, por exemplo, você não deve dar essas medicações para pessoas que têm potencial problemas de câncer de tireoide. Então, ou seja, em resumo, essas medicações, elas têm as suas restrições e elas precisam ser indicadas para quem verdadeiramente precisa, em dose, na sequência, etc. Ou seja, o especialista ou o médico assim, habilitado para isso, ele vai ponderar riscos e benefícios do uso dessas medicações. Interessante isso, que existe uma máxima, né, no pessoal que vem aqui da entrevista do Conselho de Farmácia, que ele sempre fala a diferença entre o veneno e o remédio está na dose, né? Então... Não é só na dose, sabe? Assim, imagine você no jeito de usar,
no período que se usa, quer dizer, essas medicações, a mensagem importante para os que estão nos assistindo é, olha, essas não são medicações isentas de risco e elas podem determinar a você que vai usá-las riscos maiores do que os seus próprios benefícios. Sendo assim, qual é o racional? O racional é que essas medicações sejam utilizadas e orientadas por pessoas especializadas. Um endocrinologista, um cirurgião da área, quer dizer, pessoas treinadas especificamente para isso aí. Eu queria só, antes da gente, o programa voou, mas eu queria antes da gente ir embora, que o senhor mostrasse para a gente aqui, podemos até levantar aqui, porque o senhor antigamente botava balão aqui e estava tudo certo. Hoje se mexe aonde? O que mexe a bariátrica, o que mexe a metabólica? Não, olha bem, o que nós identificamos lá atrás, mais de 20 anos atrás, é que essa área aqui chama-se íleo. Ela não é o intestino. Então imagine, isso aqui é o intestino grosso. Nós não triscamos no intestino. Esses hormônios especiais, que são a base dessas medicações, esses hormônios são aqui, ó, nesse segmento chamado íleo. Ou seja, é uma parte do intestino delgado, não tem nada a ver com o intestino grosso. O que os estudos mostraram? Que quando você trabalha utilizando especificamente essa região e traz essa região mais para próximo aqui do estômago, esses hormônios que antes não eram estimulados, eles são super estimulados e você tem todos os benefícios. Entendeu? Ah, então é só um deslocamento. É um deslocamento. Controlado, você né? pode fazer isso de diferentes maneiras, eu não vou entrar no mérito aqui para não conturbar, mas você pode usufruir desse princípio de diferentes maneiras. E é aí que foi a grande sacada da cirurgia anos e anos atrás. Entendeu? E no estômago é a bariátrica hoje? No estômago, imagine você o seguinte, eu vou usar um exemplo. Suponha que você tenha 140 quilos e tem diabetes. Então eu vou reduzir o tamanho do seu estômago, imaginando que você não pode continuar com 140 quilos, você tem que descer para os seus 90, 85 quilos. Mas você tem diabetes. Então eu vou fazer essa concomitância de cirurgia bariátrica e metabólica. Imagine você uma pessoa que não precisa perder peso porque você só tem diabetes. Então eu vou trabalhar no estômago de uma forma mínima, apenas para corrigir um hormônio que está aqui e vou manter o íleo no lugar. Manter o íleo, não, perdão, eu vou trabalhar no íleo. Para ficar mais próximo. Exatamente. Então imagine, eu estou usando extremos, você com 140 e você com seus, hoje imagino, 80 quilos. Então nessa condição de 80 quilos, mexe-se no estômago um mínimo, só por conta de um hormônio, e trabalha-se no íleo. Você com 140 quilos, no outro extremo, eu vou reduzir o tamanho do seu estômago, porque você tem que perder peso, e vou continuar trabalhando com íleo. Tá certo? Para quem está em casa, queria que o senhor olhasse ali para os nossos telespectadores. Para quem está em casa agora, um recado final para quem está em casa, que é a saúde. Bom, eu acho, assim, o recado final, imagine é que todas essas alternativas de medicamentos, de dieta, de atividade física, de cirurgia, ela precisa ser indicada para especificamente uma pessoa. E o médico da especialidade é a autoridade que tem essa capacidade de selecionar uma pessoa para qualquer um desses caminhos ou, em alguns casos, a combinação deles. Perfeito, muito obrigado pela sua companhia. Esquece essa história de Dr. Google, conselho de vizinha, não. Quer a saúde mesmo? Vai no médico, gente. É ele que estudou para te deixar aí, ó, do jeito que você precisa para ter uma vida plena e realmente saudável. Um grande beijo, até o próximo programa. Muito obrigado. Obrigado a você.